pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Mirella Mentora. Se você é líder, empresário, gestor de pessoas ou atua diretamente com decisões estratégicas, essa live é para você. Para quem não me conhece, eu sou Mirella, especialista em gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento humano nas organizações. E hoje eu quero começar sendo muito clara com você. 2026 não será um ano comum. Não será um ano previsível e muito menos confortável para quem lidera como se ainda estivesse em 2019. Nós estamos vivendo uma mudança estrutural no mercado de trabalho, não é crise passageira, não é fase difícil, é transição de modelo. E o maior risco não é errar, o maior risco é não entender o jogo que está sendo jogado agora. E para aprofundar mais esse tema, eu já vi que ela entrou aqui na live, eu convidei alguém que vive isso na prática, que entende o impacto real das mudanças na liderança e nas pessoas. A Ana, só deixa eu colocá-la aqui na sala. Hello! Oi, Ana! Bem-vinda! Tudo bem contigo? Tudo, deixa eu aumentar aqui o meu áudio. Tudo bem com você? Gratidão por estar aqui conosco. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda. Ótimo! Bom, é uma alegria estar com vocês. Eu sou Ana Célia Minuto de Campos, Ana Minuto, sou CEO da Minuto Consultoria, que é uma consultoria que trabalha com desenvolvimento humano, principalmente focada em líderes e comportamento. O nosso objetivo é tornar as empresas mais diversas e inclusivas, e um desses caminhos é a diversidade, equidade e inclusão. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, tô com os cabelos vermelhos, rosas, ainda não entendi que cabelo que é esse. Vai Estou com estar uma blusa linda! azul e com uma camisa de baixo verde. Que linda! Viu, gente? Eu trouxe a pessoa profissional, porque é uma pessoa maravilhosa. Todos a conhecem como Ana Minuto. Então vamos iniciar esse nosso bate-papo, Ana. Fala um pouquinho por que surgiu essa ideia até desse tema da live, aquele seu artigo incrível que você colocou no LinkedIn. Fala um pouquinho o que te inspirou a escrever aquele artigo e traz já alguns insights para o pessoal entender para a gente começar esse nosso bate-papo. Maravilha. Bom, na realidade, esse insight surgiu numa conversa que eu estava tendo com a Totivus, porque a gente ia fazer uma live e a gente tinha que pensar em tendências para o ano que vem. Tendências, sempre existem tendências, né? Sempre existe aquele lugar onde, nossa, a gente tem algumas coisas que são previsíveis. Mas aí eu parei, sou matemática, gosto de pensar em datas, em números. Eu falei, cara, como é que a gente vai fazer para ser produtivo em 2026, levando em consideração a quantidade de. A gente tem Copa do Mundo, a gente tem aí mais de 16. Oh, meu Feriados, Deus, né? feriados, nós temos também eleição, e aí a gente tem mais ou menos 150 dias onde os nossos nervos estarão aflorados, onde a gente vai estar muito irritado, ou vai estar muito feliz, onde a gente vai ter momentos de tensão, mas também momentos onde a gente vai estar emocionalmente muito feliz. E tudo isso impacta nas entregas das empresas. Se as empresas não conseguirem compreender que elas vão precisar pensar para 2026 em todos esses cenários e buscar, né, atender as situações de forma positiva, elas terão muita dificuldade em fazer as coisas acontecerem, em ter produtividade de fato. Sem dúvida. E isso você entende que para 2026 seria o maior erro do líder de não estar preparado para todos esses processos que nós teremos no próximo ano? Bom, eu acredito que nenhuma pessoa está preparada, tá? Porque a gente está falando de um ano atípico. Além de ser um ano atípico, a gente ainda tem as questões climáticas, a gente ainda tem as guerras, a gente tem ainda a economia. Então, são várias coisas que vão acontecer e já estão acontecendo. Nós vimos isso neste ano. Mas eu acredito que o líder que se preparar ou buscar se preparar emocionalmente, principalmente fazendo terapia, principalmente entendendo e conhecendo a sua equipe, tendo nitidez
sobre os objetivos que a empresa quer alcançar e o que de fato é importante é que vai fazer esse líder ter mais facilidade para continuar fazendo gestão. Porque os desafios estão aí, eles não vão acabar, não vão mudar só porque a gente quer. Na realidade, ninguém está preparado, porque é isso, a gente faz todo um planejamento para as coisas e elas não vão acontecer como nós gostaríamos, mas eu tenho plena certeza que o líder que tem minimamente inteligência emocional, que conhece bem a sua equipe, tem um bom relacionamento com essa equipe, vai conseguir mapear quais são os desafios, principalmente emocional, e a partir daí fazer melhores escolhas, escolher melhores caminhos para essa empresa, para esse grupo, né, poder entregar. Perfeito. Eu concordo com você quando você fala de inteligência emocional, porque gostaria até da sua opinião sobre isso, Ana. Esse ano eu vi muitos líderes cansados, assim, a exaustão mesmo, sobrecarregados, ansiosos. Fala-se muito de saúde mental, principalmente por conta dessa atualização da NR1, mas eu percebo que realmente não existe um preparo para esses líderes. E eles têm que ser os primeiros a estarem preparados para replicar a sua equipe. Senão, como eles vão conseguir identificar que a sua equipe também está na exaustão? Eu entendo que muitos líderes continuam tentando mesmo liderar da melhor maneira, de uma maneira assertiva, mas nessa sua vivência desse ano, você percebeu que realmente as empresas, nem todas têm essa preocupação em desenvolver seu líder, para a gente conseguir identificar mesmo essa exaustão, esse cansaço, muitas vezes que pode até se transformar no burnout? Sim, primeiro eu acredito que a gente tem um desafio muito grande quando a gente pensa em saúde mental. Não é uma coisa que a gente pensa, tá? A gente começou a falar sobre saúde mental há pouco tempo. Não faz nem 3 anos que a gente está falando sobre saúde mental da forma que a gente está falando hoje, né? E com os dados que nós temos. Sempre tivemos dados, mas agora eles são mais aprofundados. Então, o Brasil é o primeiro em ansiedade, é o quinto em burnout no mundo. As pessoas que mais burnoutam são mulheres, além de mulheres, são pessoas de grupos subrepresentados. Então, não tem nenhuma empresa que de fato está olhando para a saúde mental, porque é uma coisa que a gente não fazia antes. E a gente tem uma cultura muito, muito ruim no país, né? Que é acreditar que quem busca saúde mental tem algum problema na cabeça, né? Alguma pessoa. E aí vou utilizar termos que não devem ser usados, mas é isso que é utilizado no dia a dia. São doidas, né? São depressivas, são doentes. E não, quando você busca fazer uma terapia, quando você busca entender o que está acontecendo com você, você tem mais habilidade para olhar para outra pessoa e também reconhecer o que pode estar acontecendo com ela. Então, não é natural um líder estar chorando, um líder estar cansado com constância, um líder estar entrando em insônia. Não é um processo natural do ser humano. O problema é que nós naturalizamos isso. Então, a gente acha natural um líder trabalhar 15, 20 horas. Saiu uma reportagem há um tempo atrás, onde tinha alguns CIOs em outro país tomando esses remédios para a mente, para ter mais gás para trabalhar 15, 20 horas. Não tem como, gente. O corpo do ser humano ele foi feito para descansar também. Só que a gente entra e a gente acredita que performance está relacionada à quantidade de horas que você trabalha. E o cérebro, ele para um determinado momento. Então, a gente precisa compreender que não é a quantidade de horas que vai fazer você se tornar vai fazer você entregar mais, ou vai fazer você ser melhor funcionário. Nesse momento, a gente está falando sobre estratégia. Quais são os horários que você trabalha melhor? Quais são os horários que você consegue entregar melhor? Quais são os horários que você consegue fazer reunião com a sua equipe? Então, quando a gente pensa em estratégia, não está só relacionado à estratégia empresarial. Está relacionado no seu dia a dia. Como é que você faz para viver ou sobreviver nesse mundo cheio de distrações, nesse mundo onde tudo requer da gente atenção, a gente não consegue dar atenção para nada, onde a nossa mente, o nosso guardar é uma ervilha. É verdade. Olha, você disse tudo, Ana. Primeiro, esse preconceito de imaginarem que eu estou cuidando da minha saúde mental porque eu preciso de uma válvula de escape. Ah, então a Mirella tem um problema, que não é verdade. E segundo, ainda essa crença de que as empresas associam que quantidade de horas trabalhadas é resultado, e não é. Aqui que eles se enganam demais.
Mas você percebe também, principalmente essas novas gerações, vamos falar da geração Z, eles são muito rápidos, né? Muito ansiosos, mas você percebe que eles já entendem essa diferença de saber equilibrar um pouco, né, do nosso tempo e realmente buscam dentro disso aquele propósito das empresas que pensam como eles em relação a serem estratégicos. Não, eu preciso de um excelente líder, um excelente profissional, mas que ele consiga trabalhar de uma forma muito assertiva nesse determinado tempo, porque ele precisa ter os outros horários para as outras atividades do dia a dia. Como você disse, nós temos N, né, horas de atividades diferentes que a gente tem que colocar dentro de 24 horas, tirando nossas 8 horas de descanso. Senão a gente pira. Você percebe que entre as gerações já existe esse movimento dessas novas gerações? Não, não existe, porque com quem você aprende? Com quem veio antes. E a minha geração, por exemplo, é uma geração que trabalhava 15, 20 horas e achava que estava arrasando. A geração Z, hoje, primeiro acho que tem algumas coisas que a gente precisa trazer, né? O contexto muda tudo. O contexto muda as relações, o contexto muda os valores, o contexto muda o motivo, o contexto muda a forma de viver. Na minha geração, eu sou uma mulher que fiz 50 anos, na minha geração, eu tinha que demorar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu não tinha celular à disposição, eu tinha que passar por vários lugares, a faculdade eu demorava 4 horas para chegar na faculdade. Essa geração não tem isso. Essa geração já está tudo na palma da mão, então não precisa de um esforço para que as coisas aconteçam. Se ela quiser alugar uma mansão, ela consegue alugar. Se ela quiser comprar um carro, ela consegue comprar. Eles não querem comprar carro porque eles têm a facilidade do Uber, então para eles não faz sentido comprar carro. Para eles não faz sentido trabalhar 10, 15, 20 horas. Não porque eles saibam o que eles estão fazendo. É porque não teve pai e mãe presente. Viu as coisas passarem, muitas pessoas trabalham e estão aí doentes e não vão conseguir nem se aposentar, não vão conseguir nem vivenciar isso, né? Então, primeiro essa realidade, nós estamos em realidades diferentes. E isso a gente tem que ter muito nítido pra gente. Porque a gente quer comparar gerações, não tem comparação. A minha geração não tem comparação com a geração Z. O que tem é motivadores diferentes. Ah, porque a geração Z não gosta de trabalhar. Não, a geração Z tem uma motivação diferente. A gente trabalhava para ter carro, para ter casa. Eles não têm essa motivação, porque eles têm tudo na ponta tem tudo no celular. Então, são realidades diferentes. Então, ele sabe? Não, a maioria não sabe o que está fazendo, como também na minha geração a gente não sabia. Então, a gente precisa ter isso muito nítido. Ah, porque na minha geração era diferente. Não, não era. Porque se você não tem como instruir quem vem para frente de você, você também não foi instruído por quem veio de trás. As pessoas, a geração da minha mãe, que teria 75 anos, é totalmente diferente da minha geração de 50, que é totalmente diferente da geração da minha irmã de 42. Exato, Então, concordo. quando a gente olha o contexto, normalmente as pessoas têm tendência a olhar aquele momento, mas a gente precisa olhar o contexto. E o contexto é que dita as regras, dita as novas normas, dita os processos. Concordo com você. E você tocou num ponto que é importante dos profissionais subrepresentados, né? Quando a gente fala de liderança, quando eu pesquiso muito a questão de liderança mesmo, de mulheres pretas, de mulheres de gêneros, né? A dificuldade que delas conseguirem ser reconhecidas. Se a gente pega a questão de números, está cada vez mais distante. Né, não é questão de comparação, mas nós temos a oportunidade, como os homens têm, de serem líderes. E as mulheres são tão capazes quanto eles, porque muitas delas continuam estudando, mesmo sendo mães, mesmo trabalhando. Essa semana eu vi uma reportagem que é a realidade do Brasil, quantas mulheres que são mesmo as protagonistas da sua casa, que quem leva o pão de cada dia e elas não são reconhecidas. Se a gente conversar um pouco sobre isso, eu sei que tem muito assunto, mas eu gostaria que você trouxesse essa vivência que você já tem com esses grupos e até instruísse mesmo, que às vezes eu vejo que tem muitos profissionais que até não têm tanto conhecimento para fazer a diferença dentro das empresas. E tem que partir dos líderes. Isso é um tema que já passou de ser tão necessário, já deveria existir há anos atrás. Pensando em 2026,
Quem você poderia trazer para abrir os olhos ainda desses profissionais que são lá líderes para realmente dar essa oportunidade, independente de raça, de cor, mas para dar oportunidade? Olha, acho que a gente não pode ser, Mirella, inocente. Na minha geração, a gente não tinha internet do jeito que a gente tem hoje. Hoje, se você jogar com o chat GPT, ele vai dizer para você o que é diversidade, equidade e inclusão, a importância da diversidade, equidade e inclusão e como fazer. As pessoas não fazem porque não querem mesmo. Esse é o primeiro ponto. Acho que a gente tem que sair desse lugar de que as pessoas não sabem. Elas sabem. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Mas eu prefiro garantir o meu lugar. Como sempre foi assim, para que eu vou trazer pessoas diversas? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sempre digo que os recortes sociais não são sobre preto, mulher, PCD, LGBTQIA+. Não, a gente está falando sobre capitalismo. O capitalismo, da forma que ele está hoje, ele precisa explorar corpos e pagar um valor mínimo possível, né, independente de que esse corpo é. E como é que ele faz isso? Fazendo esses recortes e fazendo você acreditar que, como mulher, você não é tão boa, você não sabe, você não está pronta. Para além disso, coloca sempre esse homem nesse lugar de poder. Ele pode tudo, ele sabe tudo, ele dá conta de tudo, e você é um sexo frágil que não dá conta, que não resolve. Hoje, 47% dos lares são tomados. Quem toma conta desses lares são mulheres. 47% dos lares. Então, quando a gente pensa na nossa geração, nesse momento que a gente está passando, nós somos o país, é a primeira vez que tem o maior número de solteiros da história. Por quê? Porque as pessoas estão com dificuldade de se relacionar. A gente não quer se relacionar com o diferente. A gente só quer que as coisas sejam do nosso jeito. Se for diferente, a gente não quer. A gente tem dificuldade de aceitar um cabelo, tem dificuldade de aceitar um tom de pele. E isso são programações. O Brasil tem 500 e poucos anos. Em 500 e poucos anos, acredita que uma pessoa preta não merece, não pode, não é. Que uma mulher só tem que servir, que ela não pode trabalhar. E no caso das mulheres pretas, a gente sempre trabalhou, desde que o mundo é mundo. Então, são várias questões. Então, e aí, o que eu digo, né? Querendo ou não querendo, Mirella, isso vai acontecer em algum momento. Por quê? Para que as empresas possam sobreviver, a gente precisa de inovação. A gente precisa de criatividade. Por mais que tenham as inteligências artificiais, mas tem coisas que só o ser humano pode entregar por enquanto. Tudo bem? E se a gente não compreender esse processo, se as empresas não compreenderem, elas não vão conseguir sobreviver. Porque para que a gente possa avançar, a gente precisa de inovação, precisa de criatividade. A gente precisa de pessoas que se importem com outras pessoas. E eu digo sempre que a inteligência artificial ela pode substituir qualquer coisa, menos o ser humano. E o ser humano, para ele não ser substituído, ele minimamente tem que conhecer pessoas, tem que se interessar por pessoas, tem que ser muito mais interessante do que interessado, do que interesseiro, né? Porque é isso, sem relações humanas, as coisas não acontecem. As máquinas, elas só reproduzem os vieses, a nossa forma de falar, os nossos comportamentos. Ela não é capaz de criar qualquer coisa sozinha sem input do ser humano. Então, que ser humano é esse? O que ele está imputando dentro dessas programações, dentro desses algoritmos? Então, o que a pessoa precisa ter? Interesse por outras pessoas. Depois ela precisa descobrir e mapear e buscar desenvolver, entender quais são os seus vieses. Porque é isso, vieses são ações automáticas que a gente toma sem pensar, porque foi assim que a gente aprendeu e é uma forma do cérebro se organizar e entregar mais rápido o que é necessário. Terceiro, sem inteligência emocional, sem autoconhecimento, sem entendimento de quem é você e por que você faz o que você faz. E quando a gente pensa na geração Z, a geração Z fala bastante sobre propósito, mas sem entender também o que é propósito, porque ela não foi ensinada sobre isso, a gente vai tendo esses processos de exclusão. Porque é isso, para que alguém possa ganhar mais, a gente acredita que tem que excluir. E diversidade, equidade e inclusão não é sobre exclusão, é sobre prosperidade, é sobre inovação, sobre criatividade, sobre trazer novas narrativas para a mesa. Principalmente quando a gente pensa que a inteligência artificial é sobre narrativas, é sobre contação de histórias. Perfeita a sua colocação, Ana. E falando de inteligência artificial, realmente as pessoas não entendem para que ela veio. Ela veio para
ajudar, para ser um apoio, para auxiliar. Eu vejo muitos profissionais que acreditam e utilizam ela como se ela fosse um cargo, se a gente for falar dentro da área de recursos humanos. E não, porque ela só faz o que nós humanos pedimos para elas fazerem. Mas ainda tem muita instrução que esses profissionais precisam ter, porque eles realmente não percebem a diferença. E também não entendem a questão da diversidade de incluir. Quando você fala de diversidade e inclusão, eu lembro de alguns casos daquelas empresas que, é o mês de visibilidade LGBT. Então, olha, eu sou uma empresa inclusiva porque eu faço, né, campanhas aqui, mas é só naquele período para mostrar, como se fosse um marketing, que olha, eu sou uma empresa inclusiva. Mas se você for ver no decorrer do ano todo, não fazem ações nenhuma. Não tem um programa de liderança, não dão oportunidade para todos os grupos, dizem que tem PCD nas empresas e não tem. É bem difícil, são assuntos delicados que eu acho super relevante trazer realmente à tona, porque independente de ser 2026, já passou do tempo de ter mudança. E nós sabemos, por todo o histórico, né, da história do Brasil, por todas essas crenças que acontecem, o quanto é difícil as pessoas darem esses passos, mesmo de falar dentro das empresas. Muitas vezes as empresas não dão nem oportunidade da pessoa falar a respeito, né? Porque existem profissionais que realmente gostariam de fazer a diferença. Mas é aquilo, mas se eu falar, eu posso perder o meu trabalho, né? Tem todos esses pontos, esses fatores que fazem alguma diferença até de travar esse profissional. Eu gostaria de saber de você, Ana, por toda essa sua vivência e tantos insights valiosos que você está trazendo aqui para a live. Que dica que você daria, por exemplo? Eu recebi alguns relatos quando eu disse que a live seria com você, dessa pergunta, mas eu quero realmente dizer o que eu penso, mas eu tenho medo. Foi a palavra que me mandaram. Eu tenho medo do que eu posso sofrer dentro da empresa. Será que eu vou conseguir crescer dentro da empresa? Porque existe, infelizmente, ainda isso. E claro, cada um tem sua opinião. Eu independo. Primeiro que na minha, se eu estou numa empresa que eu tenho medo de me expor, de me comunicar, já não é uma empresa para mim. Né? A gente tem que buscar aqueles lugares que nós realmente tenhamos espaço. Mas para esse profissional que realmente usou esse termo, tem medo de me impor, por mais que ele queira fazer a diferença, você teria alguma dica para passar para ele? Acho que acho que um dos maiores desafios, Mirella, é que a gente vive no mundo fantástico de Oz. No mundo fantástico do RH, no mundo fantástico das empresas perfeitas. Primeiro, é importante entender que não existe nenhuma empresa perfeita, nenhuma. Nem a minha, nem a sua. Somos empresas que estamos avançando, né? Estamos avançando no nível de maturidade. Tem uma coisa muito interessante que a gente precisa entender, que a cultura é que dita as regras. E essa cultura não é o que está na parede, não é o que está no processo. É o que acontece todos os dias quando ninguém está vendo. O ambiente já demonstra para você. Se essa pessoa está dizendo que tem medo de falar, porque o ambiente já demonstra para ela que ela não tem espaço. E aí, com certeza, se eu for falar, eu vou ser mandado embora. Eu vou ser colocado na geladeira. Eu vou. Gente, a cultura está dizendo isso. Porque se a pessoa tem esse receio, a cultura já está dizendo isso. Não fale, não respire, só faça o seu trabalho e está tudo bem. Então, é importante a gente compreender que é a cultura que determina as regras e a cultura normalmente está nas mesas de reunião, está no cafezinho, está nas conversas que são de corredor, está nos e-mails que são enviados, está na política, está no processo, porque se a pessoa tem medo, ela já sabe que ela não pode falar. Então, não tem nem que perguntar, não pode falar, não fale. A questão é, nós chegamos num lugar que, na realidade, a gente foi desenvolvendo isso, que a gente, se não faz sentido aquele lugar para a gente vai embora. Mas não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, emocionalmente, principalmente, e a maioria não tem um plano. A maioria depende só daquele emprego. A maioria acredita que só vai, principalmente se for de grupo subrepresentado, foi a primeira empresa que me deu a oportunidade. Então, para qualquer pessoa, para nós, ou para qualquer pessoa que esteja dentro de empresa, ou entre empreendedor ou empreendedor, você precisa ter um plano.
Eu, por exemplo, não trabalho só com a Minuto, só com o desenvolvimento humano. Eu trabalho com coach, eu trabalho com Monteru, eu trabalho com constelação, eu trabalho com produtos físicos. Não dá para você colocar os seus ovinhos numa cesta só. Porque quando você faz isso, você se torna refém dessa empresa. E aí você tem que suportar o que tem, porque você não se preparou. Então, para essa pessoa, já está muito nítido. Essa cultura, se você realmente quer fazer a diferença, a cultura dessa empresa não é para você. Você tem algumas alternativas. A primeira alternativa é se fortalecer enquanto indivíduo. É ter autonomia emocional, porque com a autonomia emocional você consegue tomar melhores decisões. Segundo, você precisa, sim, dando ou não dando, guardando uma graninha, fazendo um bico, ter um caixa. Porque é isso. Se você tem um caixa, você não fica dependente da empresa. Se você for sair, você não vai se preocupar se amanhã você não vai ter dinheiro para receber. É um processo fácil? Não. Requer muita disciplina, você precisa abrir mão de alguma coisa. Terceiro, esse entendimento que você está na empresa, você não é a empresa. E você precisa se relacionar fora da empresa. Porque no final, quem vai indicar você para uma outra vaga é um amigo, nunca um inimigo. Então, você precisa ter uma rede onde você possa contar quando você estiver desempregado ou quando você quiser fazer alguns trabalhos extras. Depois, busque trabalhos extras, porque quanto mais você vai fortalecendo essa autonomia emocional e financeira, menos dependência você tem e você tem um tempo para buscar novas empresas. Muitas vezes a gente está assim, em ambientes tóxicos, em ambientes doentes, mas você está trabalhando. Ficar sem trabalho é muito mais desafiador. Busque fazer terapia, né? Porque é isso, você se fortalecendo, você consegue compreender o que está acontecendo ao seu redor e tomar melhores decisões. Eu acho que são dicas práticas que se fosse eu olharia, porque é isso, a dependência emocional e financeira de um trabalho faz a gente suportar qualquer coisa. E isso é um grande desafio. Verdade, você trouxe assim dados valiosos e você falou de planejamento. Realmente tem que ter um planejamento, não depender só daquele trabalho. E existe oportunidade para todo mundo, mas também tem que se mexer, né? Não ser dependente, como você falou, não é fácil, mas tem que dar o primeiro passo porque a mudança só depende de cada um de nós. Você tem vários insights em relação a competências para os líderes, se a gente for pensar em 2026, Ana. Você falou de inteligência emocional, de se autoavaliar, nós falamos um pouquinho de diversidade, de inclusão, de se preparar, de se planejar. Você teria alguma outra dica assim, em relação às competências para esse líder se desenvolver ou identificar se ele tem ou não, que você acha que vai ser importantíssimo para o próximo ano? Sim, flexibilidade. Flexibilidade e colaboração. Flexibilidade, porque ele vai ter que lidar com vários desafios que não foram mapeados, mesmo que ele planeje. E o outro ponto, o outro que eu falei, flexibilidade e Adaptabilidade, você falou? não, não foi adaptabilidade, mas é flexibilidade, adaptabilidade e colaboração. Esse Colaboração. líder vai precisar fortalecer a colaboração da sua equipe, porque vão precisar se ajudar mais, vão precisar criar mais coisas juntos, caminhar juntos, porque é isso. Como vai ter muitos desafios emocionais e também muitos não vão conseguir entregar a sua meta mesmo, porque é uma meta desenhada em um ano de 365 dias, a gente vai passar no mínimo 150 marinando emocionalmente. Então, a colaboração, eu acredito que essas três para este momento. E uma outra coisa é essa habilidade de resolver problemas, né? Porque é isso, o líder é para isso que ele existe. O líder não é para, é porque ele precisa ser bom, ele precisa ser legal. Não, ele precisa respeitar a sua equipe e entregar resultado. Para entregar resultado, ele precisa conhecer de pessoas, ser bom em gestão de pessoas, conhecer seres humanos. Para além disso, ter esse processo de colaboração, que a colaboração, em conjunto, as pessoas conseguem encontrar caminhos mais fáceis. Flexibilidade consigo mesmo para lidar com todos os desafios e todas as dores e flexibilidade com o outro também. E adaptabilidade, porque é isso, são aí 365 dias, no mínimo 150 dias em grandes desafios. Nós temos aí, se eu não me engano, 18 feriados, 6 desses, 8 desses, está tudo no meu LinkedIn, não tenho de cabeça, serão prolongados. Então, gente, é muita coisa. Fora a Copa do Mundo, 2 meses que deixam os nossos corações assim,
batendo forte, porque é uma paixão nacional. Então, são várias questões, e essas que eu trouxe, acho que são coisas cruciais para que a pessoa, para que esse líder consiga entregar o seu melhor dentro desse processo. E já se organizar e se preparar, né? Porque realmente 2026 vai ser desafiador. A gente está quase terminando, mas eu gostaria, antes de você até deixar uma mensagem final aqui, Ana, a gente falou de diversidade, de inclusão, mas nesse mundo que nós estamos vivendo, teve toda essa questão de sustentabilidade desses encontros desses países, nós estamos com essa, né, todas essas adversidades climáticas. Eu estou aqui em Santa Catarina, nós passamos por um ciclone na semana passada. Tem tantas coisas acontecendo que nós não estamos preparados, né? Mas a culpa do clima tá como tá é nossa. Como líder, porque eu entendo que o líder tem esse papel de passar o conhecimento e de instruir também os seus liderados, não só para os resultados da empresa, mas os resultados como um todo. Você teria alguma informação, algum insight para trazer para esses líderes, pensando realmente em eles serem líderes que apliquem processos sustentáveis, sendo dentro da organização ou fora dela também? Eu acho que tem um processo sério de proatividade, né? Nessa proatividade, esse líder vai precisar estudar um pouco mais sobre sustentabilidade e como ele pode ir treinando no dia a dia a sua equipe. As empresas, elas não são responsáveis pelo nosso desenvolvimento, é responsabilidade nossa. As empresas, sim, elas criam da forma delas, do jeito delas, uma forma de desenvolver, mas é importante que esse líder entenda sobre sustentabilidade. Para além disso, entenda o impacto que o clima e tudo que está acontecendo pode gerar no negócio. Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa só em clima. Mas não é só clima. A gente está falando aí de fome, a gente está falando de desemprego, a gente está falando de inundações, a gente está falando de pessoas que vão perder suas casas dentro desse processo, principalmente quando a gente pensa no sul, o mar está avançando. Então, são várias coisas que não é só sobre clima, é sobre vida. Então, esse líder ele vai precisar entender mais sobre sustentabilidade, principalmente sustentabilidade humana, porque a gente está falando novamente de inteligência emocional, de saúde, a gente está falando sobre benefícios, tudo isso impacta, né? Então, sustentabilidade é esse processo que esse líder precisa ver. Para além disso, ele vai precisar entender o que a sustentabilidade tem a ver com o negócio dele. Porque, sim, dependendo dos lugares, ele pode perder equipe, ele pode perder trabalho, ele pode perder empresa, dependendo do lugar onde essa empresa está. Esse é o primeiro ponto. E começar a trazer isso essa discussão para o dia a dia. Tanto diversidade, equidade e inclusão, quanto sustentabilidade, seja em qual âmbito que ela for, tem que virar conversa de botequim. Porque enquanto isso não acontece, a gente acredita que está tudo bem, que não vai atingir a mim. Né? Tá lá no sul, tá acontecendo lá com o outro. Mas a gente viu, essa semana em São Paulo, 2 milhões de pessoas ficaram sem luz. Eu fiquei mais de 24 horas sem luz. E isso é responsabilidade de todos nós, porque minimamente esse líder, por exemplo, eu tenho um grupo, que é um grupo de samba e etc., e eu já tinha feito, como eu estudo um pouco sobre clima, sobre sustentabilidade, tudo que está acontecendo, eu tenho um planinho de contingência quando acaba a luz. Então, comprei um geradorzinho que se sustenta através da luz do sol. Eu já tenho uma quantidade de mantimento dentro da minha casa, porque antes a gente guardava mantimento. Hoje não, a gente só come na rua ou não, quase não cozinha. Então, por exemplo, deixar um pouco de dinheiro em casa, já que acabou a luz, você não tem luz, você não consegue comprar. Sabe? Então, são coisas que são básicas, mas que se a gente minimamente mune os nossos colaboradores com essas informações, a gente garante que ele tenha um mínimo de saúde mental e consiga entregar aí dentro dessa realidade. Perfeito, é se organizar, né? Ser proativo, como você falou, né, Ana? Já sabe o que pode acontecer, então não espera acontecer para tomar uma atitude. Seja proativo, seja organizado, porque se passar pela situação vai ser um pouco mais tranquilo, por mais que a gente sabe que eu vi em São Paulo, eu sou paulista, né? Mas como eu te falei, eu tô em Santa Catarina. Quantas adversidades aconteceram essa semana e acaba sendo um caos mesmo, caos, né? Mas se a gente se prepara, acaba sendo de uma maneira mais tranquila.
Ai, Ana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Assim, é tão gostoso de te ouvir, que você traz tanta informação com tanta leveza, sabe? Tantos insights, faz a gente repensar tantas questões, até pensar, será que eu estou fazendo da maneira correta, que eu posso fazer melhor? Porque é isso que eu gosto de trazer aqui para as lives, algumas provocações para fazê-los pensarem também. Como você disse, a gente está amadurecendo a cada dia para sermos pessoas melhores. E aí, tudo que você traz é com essa intenção. E assim, da minha parte, só gratidão. Fiquei muito feliz de você estar aqui. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Eu vi que entrou muitas pessoas na sala. Boa noite, gratidão para todos que estão aqui. E quem vai ver depois. Que mensagem final você gostaria de deixar? Acho que a primeira coisa é a gente entender que todos nós somos importantes. Porque muitas vezes a gente entra no lugar de comparação e acredita que ser líder não vale a pena. E vale. Você é uma pessoa corajosa, né, por se tornar líder. Segundo, é importante que a pessoa se humanize. Porque nós, enquanto líderes, a gente vai entrando num lugar onde a gente precisa ser o melhor, ser um bom, saber de tudo. E meu convite é que você contrate pessoas que sejam melhor que você e você seja bom em fazer gestão de pessoas. E o terceiro seja você e mude o mundo, né? Porque o mundo precisa de pessoas como você, corajosa, que faz o que tem que ser feito. Tem dias que vai ser muito fácil, tem dias que vai ser muito difícil, tem dias que você não vai conseguir, tem dias que você vai estar triste. É do jogo e tá tudo bem. O importante é a gente se humanizar para conseguir avançar, estar vulnerável faz parte do jogo, reconhecer essa vulnerabilidade e um dos caminhos é seja proativo. Uma pessoa proativa ela é capaz de diminuir muitos problemas. Perfeito. Ai, gente, anotem tudo. Volta lá e anota, porque olha, foi cada insight maravilhoso que você trouxe, Ana. É o que eu desejo também para vocês que estão nos ouvindo. No final, nós queremos o quê? Ser felizes. Então, vamos viver de uma forma mais leve. As adversidades existem, mas se serem proativos e se preparar, como a Ana falou, acaba passando pelas adversidades com mais leveza. É Ana, isso. da minha parte, só gratidão. Obrigada, viu? Obrigada por esse sorrisão, por tantos insights que você trouxe para nós. Foi maravilhoso. Tenho certeza que respondeu várias perguntas de quem estava aqui, que vai fazer muitos deles pensarem, de não desistirem, às vezes, de um sonho que eles acham que está tão longe, que é de ser um líder. Você falou de um ponto importante, não depender da empresa para se desenvolver, porque não é papel dela. Cada um tem que buscar o que quer, o seu sonho, onde quer chegar, e é sobre isso. É sobre isso. Muito obrigada, viu? De Eu que, coração agra- por você ter feito o convite e por ter estado aqui. eu que agradeço. E Mandem. um ótimo Natal e um lindo 2026 para nós. Amém. Gratidão. Gratidão a todos que estavam aqui na live. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que nossos dias sejam maravilhosos. Obrigada, viu, Ana? Um beijão para Obrigada a você. você. Tchau. Tchau.